Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a todos que têm nos acompanhado nesse desafio de vivenciar uma escola dominical à distância. Louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela tua disponibilidade. Dou graças a Deus por esse tempo de aprendizado, tempo de crescimento, tempo de mesmo à distância nós podermos nos unirmos e compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Hoje a gente tem um desafio de dar continuidade à revista Legados de Fé. A revista Legados de Fé tem a proposta de apresentar a cada lição um personagem bíblico e buscar dentro da vivência desse personagem um legado, uma experiência, uma herança que ele deixou e que nos influencia e que nos ensina até os dias atuais. O nosso desafio hoje é dar continuidade. Nós estamos falando de profetas menores, então a gente vai dar continuidade hoje. Mas antes de falar do texto, do livro, do personagem, eu queria convidar você para que a gente tivesse um momento de oração, um momento em que a gente vai falar com o Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos direcione nesse momento de aprendizado. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, Deus de amor, muito obrigado, Deus, pelo dom da vida, por mais um tempo que o Senhor nos proporciona, tempo de aprendizado, tempo de buscar na Tua Palavra alimento para as nossas vidas, Deus. Obrigado pela vida dos meus irmãos da classe de homens da Igreja Metodista em Voldac. Coloco a vida de cada um deles diante do Senhor. Peço que o Senhor os abençoe e os sustente, Deus, a cada dia, diante de tempos difíceis que estamos vivendo. Que o Senhor seja provedor, que o Senhor seja sustentador, que o Senhor seja, ó Pai, a resposta às indagações que têm surgido nesses tempos difíceis, ó Deus. Pai Santo, eu também levanto um clamor pelas mulheres, pelos jovens, ó Pai, por todos aqueles que vão ter contato com esse material, vão assistir ou vão ouvir esse momento de escola dominical, Pai. Abençoa a vida dos teus filhos e filhas, sustente-os, Pai. De igual modo, alcance-os com a tua misericórdia, com a tua graça. E, Pai, que seja um tempo proveitoso, que seja um tempo de edificação das nossas vidas, que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Mesmo num formato diferente, onde a gente não tem muita interação, Deus, eu creio, Pai, que o Senhor dá vida à palavra, ao papel, à letra, Pai querido, através do mover do Teu Santo Espírito. Então faça isso, Pai, nesse tempo, nesse dia, nesse momento em que os meus irmãos, minhas irmãs vão ter contato com essa lição. Nós te agradecemos, colocando tudo diante do Senhor e te pedindo, fique conosco, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, eu quero começar um pouco diferente do que tenho começado nos nossos outros bate-papos, né? Vou falar para vocês o tema, vou ler alguns versículos desse livro, e aí a gente vai mesmo à distância ter um momento aí que nós vamos refletir sobre quem é esse personagem, né? Bom, o tema que a gente vai compartilhar hoje a gente pode definir assim, questionamentos sinceros, esperança renovada. Qual o objetivo do nosso bate-papo aqui hoje? Nosso objetivo é simples, direto, mas creio que muito impactante para as nossas vidas. Analisar a importância da fé em tempos difíceis. O significado da fé que nós anunciamos tantas e tantas vezes, nesses momentos de crise, nesses momentos difíceis. Qual a importância dessa fé? Então esse é o nosso objetivo. Quero ler aqui o texto, não vou falar onde está localizado, né? E aí depois que eu fizer a leitura, você que está acompanhando vai refletir comigo, porque é um texto muito conhecido. E aí eu quero saber de bate pronto aí se você, ao ouvir esse texto, já consegue localizá-lo aí na sua leitura, né? Poxa, esse texto aí está no livro tal, então vai falar do profeta tal. Diz assim, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione, em outras traduções minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Esse texto é muito conhecido. Esse texto, ele
está situado no livro de Abacuque. Abacuque, isso aí, Abacuque, os últimos versículos do capítulo 3. Para essa reflexão, depois de fazer a leitura, depois de já termos orado, eu queria que você me acompanhasse, já que não é ao vivo, já que isso é uma gravação, tente me acompanhar aí à medida que você agora já pode pegar a tua Bíblia, já pode abri-la, já sabe que a gente está falando de Abacuque. Quem nunca, diante de uma situação difícil, quem nunca se fez a seguinte pergunta: por que Deus permitiu isso? Ou por que Deus permite isso? Pense em uma situação difícil: desemprego, morte, desilusão amorosa, separação, divórcio. Pense em algo difícil e não está complicado para pensar em coisas difíceis nesses dias, né? Vivemos uma situação tão complicada. E diante dessa situação, seja sincero nessa introdução aí da nossa escola dominical. Quem nunca se fez essa pergunta, ou fez essa pergunta para Deus: por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permite isso? Talvez muitos de nós estejamos até fazendo esse questionamento hoje, em razão da pandemia que tem assolado a humanidade. Saiba que você não é o único. Você não é o único, você não é o primeiro, provavelmente você não será o último homem de Deus a se fazer esse questionamento. O profeta que nós vamos estudar hoje, Abacuque, ele começa fazendo esse questionamento. Olha só o que diz o capítulo 1, versículo 2 do livro de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Até quando? Abacuque é alguém que inaugura esse rol de homens de Deus que são capazes de questionar sinceramente a situação em que vivem e a percepção de que eles não estão conseguindo ver o agir de Deus? Claro que não. Claro que não. Jó talvez seja o primeiro grande exemplo, né, falando a nível temporal, no limite que a gente conhece. Talvez Jó fosse o primeiro aí a fazer os questionamentos do porquê, por qual razão de quê, fazer uma autodefesa de si mesmo e querer saber de Deus por que aquela situação está naquele formato. Você não é o único, não é o primeiro, provavelmente não será o último a sinceramente levantar questionamento acerca da permissão ou do agir, ou na nossa percepção do silêncio de Deus. Eu toda vez que penso em situações difíceis, em questionamentos, buscar saber o porquê de Deus não agir, ou porquê de Deus estar agindo daquela forma, me vem à mente um testemunho do pastor Neil Barreto, que é muito interessante, eu quero compartilhar com você. Diz ele que estava chegando no Brasil de uma viagem que ele havia feito no exterior, e ao chegar no aeroporto, ele recebe um telefonema. E o telefonema trazia uma notícia extremamente dolorosa: a morte de alguém muito querido. Uma pessoa que era muito importante na caminhada de fé, era alguém por quem eles não estavam esperando, né, de quem eles não estavam esperando essa notícia. E imediatamente, ao desligar aquele telefone, dizer que no coração dele sentiu esse questionamento: Deus, mas por quê? Os familiares questionando, falando com ele, né, nessas ligações: poxa, mas por quê? E aí diz ele que desligou o telefone, diz ele que em alguns minutos, coisa rápida, uma nova ligação. Uma outra família da igreja, daquela mesma igreja, assim, exultando de alegria com a narrativa do nascimento de uma criança. Uma mulher havia dado à luz, uma expectativa muito grande, e assim, dizer que na ligação conseguia perceber a alegria do pai da criança, a alegria dos familiares de estar ali comemorando o nascimento da criança. E aí ele percebeu que Deus estava falando com ele, que não são as circunstâncias que provam ou são capazes de medir o agir de Deus. Numa mesma igreja, numa mesma comunidade de fé,
uma família celebrando, enquanto outra família triste, se questionando do porquê daquela situação. Então não são as circunstâncias. Ele aprendeu e ele entende que Deus falou assim claramente com ele: olha, eu sou o Deus que está lá acompanhando aquela família no velório, e também sou o Deus que está acompanhando aquela família no hospital celebrando o nascimento. Então eu sou o Deus que está acompanhando aquela família naquele momento de luto, de tristeza, de morte, e também sou o Deus que está acompanhando aquela família na celebração da vida. É sobre a importância da nossa fé nesses momentos difíceis que eu quero compartilhar com vocês esse estudo do livro de Abacuque. E aí quero começar fazendo uma introdução, né, tentando, só para você ter compreensão da forma como nós vamos compartilhar e conduzir essa lição da escola dominical. Eu quero no primeiro momento fazer uma localização temporal, né? Quem foi Abacuque, em que momento provavelmente ele teria vivido, teria escrito o livro. Nós vamos dividir o estudo em 3 grandes momentos. O primeiro grande momento é o questionamento sincero de Abacuque. O segundo grande momento, as respostas de Deus. E o terceiro momento é a oração de Abacuque, um salmo, né? A expressão de fé dele após esse derramar dele na presença de Deus. Abacuque provavelmente viveu entre a queda do reinado assírio e a ascensão do reinado babilônico. O seu nome significa abraço, sabia disso? Bom, basicamente, depois dessa introdução, dessa tentativa de situar ele no tempo, eu queria compartilhar com você o estudo em si mesmo. Primeiro momento, o questionamento sincero do profeta. Tua Bíblia está aberta lá no livro de Abacuque, né? A gente já leu o final do livro, já começamos também, lemos alguns versículos aqui do começo do livro. Abacuque faz um questionamento sincero a Deus. Ele queixa do pecado que fica impune, ele se queixa da ausência de justiça, ele expõe a ideia de que Deus estava tolerando a maldade. Olha só o que diz o capítulo 1, a partir do versículo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Os ímpios cercam os justos, Deus parecia estar tolerando a maldade, e Deus ouve aquele clamor dele, Deus está ouvindo a sua queixa, ele parece estar ansioso. Até quando? Ou seja, aquilo que ele estava vivenciando não era uma novidade, não era algo que iniciou ali naquele momento, era algo que ele já vinha passando há algum tempo. E aí Deus começa a respondê-lo, né? Abacuque faz o questionamento, vem uma resposta de Deus. E Deus responde algo assim que para o israelita, para o judeu, é uma coisa complicada. Porque Deus diz que está levantando um outro povo, os caldeus ou os babilônicos, para executar juízo contra o seu povo. Isso meio que choca, né, o judeu, o israelita, porque afinal de contas eles são um povo escolhido. Como é que um outro povo vai ser levantado por Deus para executar juízo em nosso desfavor? É como se Deus estivesse dizendo para eles: olha só, povo escolhido não significa povo que pode fazer qualquer coisa. Significa povo separado, significa povo que obedece, não significa povo sem regras. Mas enfim, Abacuque faz o seu questionamento. Abacuque reclama com Deus que o ímpio está cercando o justo. A justiça se afrouxa, ou seja, ela não se realiza. É interessante, né? Porque eu vejo aqui essa reclamação de Abacuque e penso no Salmo 73, no Salmo de Asaf. Ele também fala sobre isso.
fala que quase se desviou, os pés dele quase se desviaram. Então fica aí uma sugestão para você que está acompanhando a nossa escola dominical, depois fazer uma leitura, estudar com mais detalhes o Salmo 73, que também tem correlação com o que nós estamos lendo aqui, porque é um homem de Deus, é um ungido de Deus que abre o seu coração para Deus, revelando um momento aí de dificuldade na caminhada, na sua própria caminhada. Bom, e terminou por aí, então, tem o relato lá dele de reclamação, uma reclamação sincera, tem a resposta de Deus que vai levantar os babilônios para repreender o povo, para tentar consertar aquilo, para ser instrumento de juízo, e acaba por aí? Não acaba por aí. Abacuque se queixa de novo, a partir do versículo 12, olha que interessante. Agora ele faz uma introdução um pouco diferente. Olha só como é que ele se dirige a Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na rede de arrastão, até que ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha que interessante, Abacuque se queixa novamente, meio que traduzindo um pouco daquilo que eu comentei com vocês, né? Poxa, como é que um povo pecador, um povo longe da presença de Deus vai servir de instrumento para nós, povo escolhido? Poxa, esse povo ele é maldoso, ele faz isso, faz aquilo outro. E Deus o responde agora com uma ordenança. Olha só, Abacuque, escreve o que você verá. Escreve o que você está vendo. E escreve de um modo que qualquer pessoa que passar por ali, ainda que esteja correndo com pressa, consiga ver. É interessante, né? Esses são os primeiros versos, o segundo verso do capítulo 2, a nova resposta de Deus. Deus está mandando, registra isso daí, registra isso que eu vou dizer, registra a visão que eu estou te dando, porque ela será cumprida. E aí Deus começa a falar com ele. E dentre aquilo que Deus fala para ele, me chama a atenção, eu quero compartilhar com você, porque é o centro da mensagem, é o centro aqui do livro, a resposta de Deus para o questionamento de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa expressão ela é repetida na Bíblia, no Novo Testamento, em 3 momentos. Romanos 1, versículo 17, que para nós tem grande impacto. Gálatas 3, versículo 11. Hebreus 10, versículo 38. O justo viverá pela fé. E em contrapartida, aquele que pratica iniquidade, ele vai sofrer juízo. É o que os versículos de 6 até o versículo de número 20 do capítulo 2 vão dizer. O justo viverá pela fé. Aquele que pratica iniquidade sofrerá juízo. E do questionamento de Abacuque, eu quero fazer algumas reflexões contigo. Quero convidar você a gente caminhar aí em algumas reflexões. Primeiro, a
reclamação, a exposição de Abacuque, a queixa de Abacuque, em momento algum foi utilizada para constranger Deus, para comovê-lo ou alguma coisa do tipo, não é verdade? É uma reclamação sincera. Talvez por essa razão a gente não veja no texto em nenhum momento Deus o condenando. Primeira reflexão é essa. Abacuque não usa da sua queixa, da sua reclamação para constranger Deus, para tentar colocá-lo contra a parede, para dizer a ele que ele tem que fazer alguma coisa. Não, Deus, eu estou vendo isso, é isso que eu estou vendo, é isso que eu estou sentindo, estou sendo sincero, estou abrindo meu coração. E aí eu não vejo no texto nenhuma condenação do Senhor à oração de Abacuque, à queixa dele, à reclamação dele. Expor as nossas dúvidas não significa que a gente não tenha fé. Aliás, expor as nossas dúvidas pode ser o diferencial entre permanecer na presença de Deus e me afastar dela. Os questionamentos de Abacuque o aproximaram de Deus porque foram sinceros, porque foram verdadeiros. A nossa permanência em Deus, não tenha dúvida disso, buscando a sua presença, mesmo não entendendo todas as coisas, essa permanência em Deus que nos conduzirá a evidenciar, experimentar a manifestação dele. Abacuque está ali, tem suas queixas, tem a sua reclamação, ele externa isso, ele põe para fora de uma forma bem sincera, através da sua oração, e ele permanece, aguardando a manifestação de Deus, a resposta. E a resposta de Deus para Abacuque não é uma resposta que muitos de nós, às vezes, deseja ouvir de Deus. Deus não diz para ele, vou resolver esse problema, vai estar resolvido dessa forma, vai ser assim, vai ser assado, depois da manhã vai acontecer isso que você quer. Muitas vezes a gente deseja que Deus nos responda de uma determinada forma, e Deus diz para Abacuque, eu vou levar juízo à casa de Israel. O juízo que eu vou levar à casa de Israel através de um povo iníquo, registra isso, porque no tempo oportuno isso vai acontecer. Que resposta, hein? O povo de Deus vai ser castigado por um povo iníquo no momento que eu não sei. Mas a grande diferença é que Abacuque permanece. A sua sinceridade, a exposição das suas queixas, o ouvir de Deus indica, demonstra, me ensina que eu posso ter dúvidas, que eu posso expor as minhas dúvidas com sinceridade, sem querer colocar Deus contra a parede, que eu devo ouvir a resposta de Deus, não a resposta que eu quero que Deus dê, e que eu preciso fazer isso tudo. Isso tudo só vai ser possível se eu permanecer na presença dele. A fé aqui é apresentada como uma atitude de espera, mesmo contra as circunstâncias que são totalmente contrárias, sem esperança. A fé se apresenta como uma atitude de espera. Vou aguardar. Como diz Abacuque, eu vou me colocar na minha torre de vigília. Eu vou esperar a resposta de Deus. E depois dessa manifestação sincera de Abacuque, depois de ouvir a resposta de Deus, que é mais ou menos assim, eu governo, vou fazer do jeito que me apraz. Mesmo que isso seja um choque para a religiosidade de vocês, eu vou fazer do meu jeito, da forma como me apraz, usando alguém que é iníquo e que também será punido por sua iniquidade, mas nesse momento vai ser instrumento do meu juízo. E Abacuque, vivendo essa história toda, ele, depois dessa experiência com Deus, de ser sincero, de ser transparente, de se expor, de falar com Deus o que está sentindo, de ouvir uma resposta que provavelmente humanamente falando, não o agradava, ele faz uma declaração de fé. O capítulo 3 é uma verdadeira declaração de fé.
é mais ou menos um salmo, uma oração, é feita para ser cantada, e demonstra a iniciativa de pessoas de grande fé, né? Faz menção dos atributos de Deus. Olha só, Senhor, tenho ouvido a tua fama, me sinto alarmado. Ele faz menção dos atributos de Deus. Olha o que ele diz aqui acerca... Os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. É o versículo 10 do capítulo 3. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Ele começa a fazer uma exaltação do poder de Deus, da pessoa de Deus, exaltando assim com muita clareza quem é Deus, o seu poderio. E para terminar, né, que foi o texto que nós começamos lendo, nessa declaração de fé dele, nessa oração, nesse salmo, que é o capítulo 3 do livro de Abacuque, ele aponta adversidades que podem surgir e que Deus não havia claramente falado sobre elas. Ele vai apontar adversidades que podem surgir naquilo que é essencial para ele, que é a comida, que é o sustento, que é o dia a dia. É por isso que ele fala numa realidade agrícola, né? Ele fala aqui da sua própria sobrevivência, ainda que a figueira não floresça, ainda que nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não venham a produzir nada, ou seja, ainda que nos falte o essencial, o alimento, nós vamos continuar celebrando com alegria. Olha só o que diz: mesmo assim eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. A pessoa que faz isso é alguém que tem grande fé. Que tem grande fé. Só uma experiência pessoal com Deus, de alguém que se dispõe a ser sincero no seu falar e no seu ouvir, pode avivar uma fé tão poderosa em nós. Se eu perguntasse para você, né, e aí eu deixo a pergunta, eu deixo a reflexão, quais são as situações que têm te levado a questionar o agir de Deus? Quais são as situações? Nos dias que vivemos, a pandemia que nos assola. Nos dias que vivemos, a ausência de um abraço, do poder conversar frente a frente com alguém, poder tocar um amigo. Para muitas pessoas, o que as faz questionar Deus nesse momento é a perda do seu emprego, a perda de um ente na família, o adoecimento. Quais motivos têm levado você a questionar o agir de Deus? Quais são? Quais são? Talvez você olhe para a nossa realidade política e pense assim: meu Deus, que situação difícil, não há acerto, há mais desacerto do que acerto, vidas estão sendo perdidas, há uma dificuldade. Talvez você diga: a insatisfação com os nossos governantes é algo que me faz questionar o agir de Deus. O estado de corrupção, de degradação moral que a sociedade na qual a gente está inserido vive. O livro de Abacuque, o legado de fé de Abacuque, nos desafia a clamarmos por uma fé renovada. O justo viverá pela fé. Um texto que para nós cristãos metodistas é emblemático. O justo viverá pela fé. Meu irmão, minha irmã, que essa lição da escola dominical possa ser sustento para a tua vida, que essa lição da escola dominical possa renovar a tua fé. Situação de reclamação, de queixa que o profeta apresentou a Deus, resposta que ele ouviu, e aquilo no íntimo dele produziu fé. Que ao ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus, ainda que não seja a resposta que você gostaria de escutar, a sua fé possa ser renovada, e você possa manter os teus olhos no Senhor,
assim como fez Josafá em tempos de dificuldade, assim como fez tantos outros homens de Deus, assim como fez Abacuque, quando declara no seu livro que, ainda que as dificuldades sejam de sustento, sejam básicas, vamos continuar nos alegrando no Deus da nossa salvação, porque o que Ele tem para nós, o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você é muito mais do que olhos que não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Não é verdade? Deus abençoe a tua vida, que seja um tempo de reflexão, de aprendizado e de edificação na vida de cada um de vocês que tem acompanhado essa escola dominical. Amém? Feche teus olhos, eu quero terminar essa reflexão fazendo uma oração. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado por esse tempo, Deus, em que nós livremente lemos a Tua Palavra, refletimos sobre o significado dela e com responsabilidade transmitimos, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração e creio, Deus, há de chegar à vida dos meus irmãos, à vida das minhas irmãs, daqueles que se dispõem a serem alcançados pelo querer, pela vontade do Senhor. Pai Santo, faz frutificar essa palavra, Deus, que essa palavra encontre corações férteis, encontre corações sinceros, dispostos a anunciar para Deus as suas queixas, mas também que sejam sinceros para ouvir uma resposta que vem de Deus e que muitas vezes não é a resposta que nós gostaríamos de ouvir. Pai querido, que tudo isso produza em nós uma fé renovada, uma fé disposta que nos impulsiona a prosseguir, que mantém os nossos olhos no Senhor, no autor, no consumador da nossa fé. Uma fé que é operosa, não é só uma fé de palavras, é uma fé que nos impõe a viver uma vida, ó Pai, de entrega, uma vida, ó Pai, voltada para o Senhor, mas também para aquele que mais necessita, para o nosso irmão, para aquele que tem passado por lutas e dificuldades, que são tantas nesses tempos de dificuldade, Deus. Pai, quebranta o nosso coração, para estarmos sensíveis a ouvir a Tua voz. É o nosso desejo, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua vida. Bom domingo. Que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de boas notícias. Amém? Muito obrigado aí por você estar acompanhando. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.